Boa tarde com Jesus. Nós estamos lendo o livro de Neemias. E com a permissão de Deus, estaremos lendo mais uma porção nessa tarde. E vamos iniciar no capítulo 4. O título do capítulo é Os inimigos tentam retardar a edificação. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus, e falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhe a isto, sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que já foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e torna o seu opróbio sobre a sua cabeça, e dá-os por presa na terra do cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram na presença dos edificadores. Porém, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sabalate, Tobias e os árabes, os amonitas e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as rupturas se começaram a tampar. Iraram-se sobremodo e ligaram-se entre si todos, para virem guerrear contra Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Porém, nós olhamos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Então disse Judá: Já desfaleceram as forças dos carregadores. E o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: Nada saberão disto, nem virão, até que estemos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram: De todos os lugares tornaram contra nós. Então pus guardas nos lugares altos e pus ao povo pelas suas famílias com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. E olhei e levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: Não os temais, lembrai-vos do grande e temível Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado conselhos deles, todos voltaram ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos seus servos trabalhava na obra, e metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças, e os líderes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro, os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um com uma das mãos fazia a obra e na outra tinha as armas.
E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos, e edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto comigo. E disse eu aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe um dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da trombeta, ali vos ajuntareis conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra. E metade deles tinha as lanças, desde a subida da alva até o sair das estrelas. Também naquele tempo disse ao povo: cada um com o seu servo fique em Jerusalém, para que à noite nos sirva de guarda e de dia na obra. E nem eu, nem os meus irmãos, nem meus servos, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um tinha suas armas e água. Os pobres murmuram contra os ricos. Capítulo 5. Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia quem dizia: nós, nossos filhos e nossas filhas, somos muito. Então tomemos trigo para que comamos e vivamos. Também havia quem dizia: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas empenhamos para tomarmos trigo nesta fome. Também havia quem dizia: tomamos emprestado dinheiro até para o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Agora, pois, a nossa carne é como a carne de nossos irmãos, e nossos filhos como seus filhos. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem servos, e até algumas de nossas filhas são tão sujeitas que já não estão no poder de nossas mãos. E outros têm as nossas terras e as nossas vinhas. Ouvindo eu, pois, o clamor e estas palavras, muito me indignei. E considerei comigo mesmo no meu coração, depois pelejei com os nobres e com os magistrados, e disse-lhes: sois usuários, cada um para com o seu irmão. E convoquei contra eles uma grande assembleia, e disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às nações segundo nossas posses, e vós outra vez vendereis aos vossos irmãos, ou vender-se a nós? Então se calaram e não acharam o que responder. Disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura não andareis no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio das nações, os nossos inimigos? Porém, também eu, meus irmãos e meus servos, a juros lhe temos emprestado dinheiro e trigo. Deixemos este ganho. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também a 100ª parte do dinheiro, do trigo, do mosto e do azeite que vos exigis deles. Então disseram: restituir-lhe-emos e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fazia conforme esta palavra. Também sacudi as minhas vestes e disse: assim sacuda Deus todo homem da sua casa e do seu trabalho, que não confirma esta palavra. E assim seja sacudido e vazio. E toda a congregação disse amém. E o Senhor e o povo conforme a esta palavra. Também
e que me mandou que eu fosse seu governador na terra de Judá, desde o ano 20 até o 32 do rei Artaxerxes, 2 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos o pão do governador. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e tomaram-lhe pão e vinho, e além disso, 40 ciclos de prata, como também os seus servos dominavam sobre o povo. Porém, eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Como também na obra deste muro fiz reparação, e terra nenhuma compramos, e todos os meus servos se ajuntaram ali à obra. Também dos judeus e dos magistrados, 150 homens, e os que vinham a nós dentre as nações que estão ao redor de nós, se punham à minha mesa. E o que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas, também aves, e se me preparavam, e de 10 em 10 dias muito vinho de todas as espécies. E nem por isso exigi o pão do governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim, para bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Os inimigos conspiram contra e intimidam Neemias. Capítulo 6. Sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: Vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Onom, porém intentavam fazer-me mal. E enviei-lhe mensageiros a dizer: Faço uma grande obra, de modo que não poderei descer. Porque cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E do mesmo modo enviaram a mim 4 vezes, e da mesma forma lhes respondi. Então Sambalate, ainda pela 5ª vez, me enviou seu servo com uma carta aberta na sua mão, e na qual estava escrito: Entre os gentios se ouviu. E Gasmum diz: Tu e os judeus intentais rebelar-vos. Então edificas o muro, e tu te farás rei deles, segundo estas palavras? E que pusestes profeta para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: Este é rei em Judá. De modo que o rei ouvira, segundo estas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Porém eu mandei dizer-lhe: De tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu, do teu coração, o inventas. Porque todos estes procuravam atemorizar-nos, dizendo: As suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. E entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: Vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Sim, de noite virão matar-te. Porém eu disse: Um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que vivas? De maneira nenhuma entrarei. E percebi que não era Deus quem o enviara, mas esta profecia falou contra mim, porquanto subornaram. Para isso o subornaram, para me atemorizar, e para que assim fizesse e pecasse, para que tivesse alguma causa para me infamarem e assim me vituperarem.
Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme a estas suas obras, e também da profetisa Noádia e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. E acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elu, em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, todos os povos que haviam em redor de nós, temeram e abateram-se muito a seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e as cartas de Tobias vinham para eles, porque muitos em Judá lhes eram ajuramentados, porque era genro de Secanias, filho de Arã, e seu filho Joana se casara com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também as suas boas ações contavam perante mim, e as minhas palavras transmitiam a ele. Portanto, Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Senhor Deus, Pai Celestial, nós vimos aqui operando o Senhor. Quem impedirá, ó Pai, de ficar este muro com a mão trabalhando e a outra a espada? Eles tiveram que ficar o tempo todo com a espada na mão, em guarda, atentos, porque o inimigo estava rodeando, ó Pai. Mas feito, ó Deus, aquele que começou a boa obra aperfeiçoou. E a obra da igreja está sendo feita, porque o Senhor disse: aquele que em vós começou a obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Nós temos que ficar com a mão à espada, ó Deus, atentos. O inimigo rodeando como um leão à procura de quem ele possa tragar. Mas a espada do Senhor está desembainhada para nos defender, ó Pai. E a igreja está sendo feita, ela está sendo aperfeiçoada, ela está sendo preparada, ela está vestindo a vestimenta das boas do Cordeiro para poder ser arrebatada, ó Deus. Muito obrigado por esta palavra e que o Senhor possa vivificar, Senhor, trazendo a dinâmica, a saúde, trazendo o ânimo. Eles tentaram desanimá-los, tentaram atemorizá-los, mas isso não os abateu. Eles seguiram em frente. Que meu irmão, minha irmã, possa olhar para o alvo que é Cristo, possa seguir em frente com ânimo, sabendo que há uma recompensa. Há uma recompensa, ficar com os poucos desprezados, mas do Senhor. No nome de Jesus Cristo, ó Pai, que o Senhor possa selar esta leitura, trazendo a bênção aos nossos corações, no nome de Jesus Cristo. Amém.